Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje estarei falando sobre o aborto e a PL 1904/2024 e suas punições para situações em que a interrupção da gravidez seja realizada após 22 semanas de gestação. Os autores dessa apresentação são Lucas Barbosa, Eduardo Martins, Giovana Barcelos, Emily Alves e Carlos Otávio. A professora responsável é a doutora Rafaela Cardoso. Temos como palavras-chave Direito Penal, Aborto e PL 1904. A categoria do nosso trabalho é acadêmica. Bom, para iniciarmos, este é o sumário onde descreve a divisão por tópicos que irão seguir nessa apresentação por ordem. De início temos os marcos históricos do aborto no Brasil, descrevendo decisões e escolhas mais importantes no decorrer dos anos em nosso país. Em 1824, o Código Criminal do Império tipificava o aborto como crime. Logo em seguida, em 1940, com a criação do Código Penal Brasileiro, se manteve a criminalização do aborto, com exceção em casos de risco de vida para a gestante ou estupro. Já em 1989, o Supremo Tribunal Federal, STF, interveio e decidiu que a interrupção da gravidez em casos de anencefalia não seria considerado um crime, gerando 3 possíveis abortos em território nacional, que são eles: estupro, gravidez onde há risco de vida para a mãe, e em casos de anencefalia. Já nos dias atuais, o debate sobre a legalização do aborto continua ativo no país, com diversas propostas de lei em discussão, na qual um projeto de lei, 1904/2024, também conhecido como PL Anti-Aborto ou PL do Aborto, gerou uma imensa repercussão na mídia e nas redes sociais. O projeto de lei 1904 tem como objetivo alterar o Código Penal brasileiro para equiparar o aborto ao homicídio simples, quando realizado após 22 semanas de gestação. A proposta prevê que a pena para quem praticar o aborto após as 22 semanas seja de reclusão de 6 a 20 anos, incluindo os casos de gravidez resultante de estupro, assim como para os profissionais de saúde que participarem do procedimento. Esse projeto de lei foi apresentado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, PL Rio de Janeiro, na data de 17 de maio de 2024, e propõe acrescentar 2 parágrafos ao artigo 124, um parágrafo único ao artigo 125, um segundo parágrafo ao artigo 126 e um parágrafo único ao artigo 128, todos do Código Penal brasileiro. O PL do aborto veio como uma resposta direta a uma suspensão feita pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que suspendeu uma cautelar de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, CFM, que proibia a assistolia fetal após a 22ª semana de gestação. Algumas figuras políticas importantes como Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Carla Zambelli são alguns dos coautores do projeto. Já ao contrário ao projeto de lei, temos políticos importantes como, por exemplo, o Lula, que afirmou ser uma insanidade essa proposta de lei. Para prosseguirmos, vejamos alguns dos principais discursos, tanto favoráveis quanto contrários à PL 1904. Discurso do deputado federal Jefferson Campos. Nós somos a casa do povo, é aqui que se decidem as leis, é aqui que se protege a vida, é aqui que se criminaliza atos que podem levar à morte. Dando sequência, ainda favorável, temos a deputada federal Júlia Zanatta, no qual ela acredita que o PL é equilibrado e moderado, tendo o foco em proteger a vida dos bebês. Já os opositores ao projeto afirmam que a escolha do aborto é exclusivamente da mulher, e qualquer maneira diferente fere os direitos humanos das gestantes. Veja agora o discurso de uma crítica ao projeto anti-aborto, Jandira Fegali, deputada federal. E hoje, a maioria das estupradas e que chegam tardiamente no serviço de saúde são as mais pobres, as mais vulneráveis e as mais jovens, que são meninas e adolescentes que são estupradas, na maioria dos casos, pelo pai biológico, pelo padrasto ou por alguém da família. E são essas pessoas que vocês estão criminalizando. Para concluirmos, a PL 1904/2024, elaborado pela direita,
veio como uma resposta direta a uma decisão impactante ao cenário jurídico brasileiro, visando inibir ou diminuir o impacto da suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina, CFM, que impedia a interrupção da gravidez após 22 semanas em caso de estupro. Após grande repercussão negativa por parte da esquerda, foi proposto aumento da pena para estupradores, mirando um aumento de aceitação. Cerca de 90% dos casos de estupro no nosso país ocorrem contra crianças e adolescentes de até 14 anos, aonde no Brasil, menores de 18 anos não são imputáveis. Esse argumento foi utilizado por apoiadores. Há diversos pontos positivos nesse projeto de lei, como a defesa da vida e a proposta do aumento de punição ao estuprador. Entretanto, é necessário maior previsão e ajustes de detalhes para que não afete negativamente a população, como por exemplo o crescimento de abortos clandestinos. Essas são as referências usadas para a elaboração dessa apresentação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like e façam um comentário em relação à sua opinião sobre o assunto. Agradeço pela atenção. Tenham um ótimo dia.